Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 74. Hoje vamos falar de música, tem uma figura muito especial aqui da nova geração, ele que tá bombando aí no TikTok, no Instagram, suas músicas estão bombando, misturando ritmo, misturando idiomas. Tenho aqui Lucas DL. Salve, Luca. Salve, tudo bem? Prazer estar aqui. Valeu, prazer é meu. Acho que eu falei até errado, né? Não é Lucas, é Luca, né? Luca. Luca com 2 Cs, mas, né? Bastante gente fala Luca. É. Cara, obrigado pela participação. Você que tá aí, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, procure aí Plugado Podcast em todas as redes, se inscreva, siga a gente para que a gente continue evoluindo cada vez mais e que a gente continue trazendo pessoas cada vez mais legais aqui. Luca, você estava me contando aqui que você já tem um show aí programado. Você acabou de voltar dos Estados Unidos, é isso? Isso. E já tem um show programado. Me fala sobre esse show lá na Rocambole, é isso? Exatamente. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos 2 semanas atrás. Vou ficar o mês inteiro aqui de março. Uhum. E eu vou ter marquei um show na Casa Rocambole dia 1º de abril. Acho que começa às 6 horas. Os ingressos estão nos meus perfis, Luca Raps na internet. E, tô ansioso. Acho que vai ser legal. Primeiro show no Brasil mesmo. Quero ver agora todo mundo que eu comunico na internet, agora quero ver na vida real. Então, acho que vai ser bem legal. Maravilha. Me fala um pouco desse caminho inverso aí. Por que você começou por lá e agora está conquistando uma base aqui, né? Acho que a sua carreira já evoluiu mais por lá do que por aqui. Foi interessante. Até eu morei minha vida inteira aqui em São Paulo. Uhum. E eu sempre fazia rap, eu sempre curtia, era o que eu escutava. E na escola a gente fazia roda de batalha, ou se tivesse um show de talento eu sempre tentava fazer alguma coisa relacionada a rap. E eu quis estudar fora também, então eu estudei bastante, eu passei na NYU com bolsa e acabei me mudando para Nova York. E lá eu continuei fazendo rap, só que em inglês. Daí eu fazia, igual eu fazia na escola aqui no Brasil, eu fiz um rap tirando sarro das escolas rivais lá da NYU, ou meio que tirando sarro dos professores. Uhum. Eu comecei a criar esse público universitário no começo, de outras escolas também. Eu fazia umas colaborações com outros rappers de outras escolas. E daí eu fiz uma música sobre a vida de um imigrante, meio que contando a história dessas dificuldades de conseguir um visto ou de adaptar a um país novo. E daí foi aí que eu troquei de língua na música, do inglês pro português. Eu queria fazer essa mistura. Sim. E o TikTok meio que viralizou essa parte no Brasil. Então, daí que mesclou esses dois públicos, que era o público universitário que eu tinha lá, americano, e o brasileiro. Daí eu achei que era a hora que eu quis focar no Brasil mesmo. Eu mudei todo o meu conteúdo para inglês e não olhei mais para trás. Hoje em dia, o meu maior público é no Brasil mesmo. Mas vamos lá, você foi para lá para estudar o quê? Administração, então nada a ver com música. É? Mas e aí? Hoje em dia continua firme na administração ou já deixou meio de lado? Eu continuo, porque na verdade para eu ficar lá eu preciso de um visto de trabalho. Uhum. Então, se eu fosse conseguir um visto de artista, primeiro que é bem difícil, você tem que ganhar Grammy, você tem que ganhar tipo prêmios praticamente. É? E eu teria que viver só da música. Daí no começo, obviamente, eu não conseguia fazer isso. Então eu tenho esse visto de administração, eu tenho um emprego normal até, uhum. E me ajuda a ficar lá por mais tempo. E também me ajuda a meio que bancar as coisas que eu faço. Foi um jeito bom de conseguir ficar lá e também trabalhando na minha paixão mesmo, que é a música, ao mesmo tempo. Sim, como que foi esse lance de conseguir uma bolsa? Porque, cara, tanta gente que tenta e... Fala um pouco mais desse processo. É difícil. Eu acho que na NYU, pelo menos, eles não dão bolsa de esporte nem nada. Eu jogava futebol, mas eu acho que eu não iria conseguir uma bolsa para futebol, mas o único jeito é acadêmico. Não tem o gingado brasileiro para ganhar uma bolsa de futebol? Nos Estados Unidos eu tenho o gingado brasileiro. Aqui no Brasil eu sou um jogador regular. Mas daí lá nos Estados Unidos foi por mérito de estudo mesmo. Então eu consegui uma bolsa e eu também consegui meio que um emprego lá que você fica como monitor dos dormitórios. Daí eu resolvi fazer isso porque daí você tem a moradia de graça e comida de graça, você faz isso. Entendi. Então, economizei bastante dinheiro com isso. E eu recomendo para qualquer uma pessoa. Para conseguir, cara, você deu uma ralada boa, né? Você é estudioso. Eu diria que sim, pelo menos. Eu não sei se eu tenho tanta paixão por os estudos, mas eu vi como um obstáculo para chegar no objetivo que é os Estados Unidos, então eu consegui meio que me dedicar ao que eu precisava. Eu fiz o que eu precisava fazer para
chegar lá. Mas já tinha uma segunda intenção musical ou não? Você chegou lá e falou, puta, acho que vou começar a fazer uma coisa diferente. Não, eu sempre tive, desde pequeno, eu fazia stand-up, eu fazia comédia, que eu também comecei a fazer nos Estados Unidos, e música. E você sempre tem esse sonho, né? Mas chegou uma hora que eu tava na faculdade já há alguns anos, eu fazia, desde pequeno eu tô fazendo vídeo, eu colocava no YouTube, gastava o maior tempo com meus amigos, por diversão, mas você sempre acha que o próximo vídeo vai ser o que estoura, mas sim. não estourava, eu fazia e não dava em nada. Daí você acaba se duvidando, tem momentos que eu me duvidei, eu pensei, talvez não vai dar certo. Tá chegando a hora de eu só achar um emprego e meio que desistir de tudo. Mas, por sorte, no meu último ano da faculdade foi aquela música do Imigrante que viralizou no TikTok. Eu não sei dizer se eu teria parado depois disso, mas eu tava bem naquele... As ruas estavam meio que se mudando e deu certo, então agora eu consegui continuar. Conta como foi o lance de você começar a rimar e se envolver principalmente com rap, né? Hip hop. Foi exatamente isso. Eu acho que talvez influência dos meus amigos ou da internet, do conteúdo que eu estava consumindo, mas eu sempre foi o gênero de música que eu mais escutava e que eu quis tentar. Daí eu me expressava escrevendo rap. Eu escrevia, diss track sobre meus amigos, meio que tirando sarro. A gente fazia umas músicas meio engraçadas no começo, e era uma diversão para mim. E para seguir carreira, as músicas começaram a ficar mais sérias. Era um jeito um pouco mais... Eu queria fazer música que as pessoas poderiam se identificar de um jeito maior do que só fazer música sobre a minha faculdade ou sobre meus amigos. Então, eu sempre escutava e era a música que eu mais, admirava. Então, foi meio que natural eu querer tentar. Foi a mesma coisa com a comédia. Eu assistia bastante e eu acho que eu sempre fui o tipo de pessoa que, se eu assistia alguma coisa, eu queria tentar. Então, esse foi o que eu acabei tentando e mais gostando. Então, desde pequeno eu tô fazendo. E as influências musicais aqui do Brasil ou internacionais? O que você sempre ouviu? No Brasil é interessante. Eu gosto bastante, em termos de rapper, Gabriel Pensador, Emicida. Esses caras são uma influência grande pra mim. Hoje em dia, os mais modernos, eu gosto bastante do L7. O pessoal também da Batalha da Aldeia, eu acho... Então, são super talentosos, eu escuto bastante. Nos Estados Unidos eu gosto do J. Cole, é um rapper um pouco mais, um pouco mais cabeça, eu sempre meio que me identifiquei com ele um pouco. Mas eu também, do lado dos meus pais, eles escutavam bastante música meio que MPB ou rock clássico do Brasil, tipo Raul Seixas, Legião Urbana. Então eu sempre tinha um pouco dessa influência ao mesmo tempo. Daí eu quis, nas minhas músicas, trazer um pouco dos dois. Então eu tenho umas que misturam meio que bossa nova com rap. Legal. Ou uns estilos brasileiros com rap, ou brasileiros com americanos. Você falou dos seus pais, aí como que é a visão deles em relação a você morar fora, apoio ou não? Até mesmo de, cara, meu filho quer ser rapper. Tipo, como que foi isso? Eu acho que eu tenho sorte que eles... Não sei se eles entenderam de cara, e na verdade até hoje tem algumas coisas do rap que eu tenho que explicar, ou, algumas coisas da cena do rap que eu meio que tenho que ficar meio sendo um professor ou... Dá um exemplo aí. Deixa eu pensar num exemplo. Às vezes o meu pai, ele tem curiosidade pelas brigas que tem, o Tupac e o Big, o negócio deles morrerem, ele me mandou uma mensagem, o que aconteceu? Eles se mataram, um matou o outro, umas coisas assim. O lado leste contra o oeste. Essa história do rap, às vezes, eu acabo explicando. Ou, às vezes, eu explico que se eu faço eu faço um rap um pouco mais, que eu faço uma brincadeira, eu falo que é um gênero que você brinca, você faz piadas nas músicas. Mas então, eles sempre tiveram a cabeça bem aberta para me deixar e me apoiar, fazer o que eu queria fazer. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, eles também apoiaram de longe, eu sempre pude visitar. Então, eu tenho bastante sorte que eles me apoiaram e meio que me deram essa oportunidade. Então, só tenho que agradecer. E nesse lance de você ir morar lá, você teve alguém para você morar junto lá? Como que foi? Você foi com a cara e coragem e vamos aí? No começo eu fui sozinho. Hoje em dia o meu irmão também mora lá. Mas no começo a minha tia morava numa cidade perto, então quando eu precisava, ajudava. Eu poderia ir para casa dela, comer
comida um pouco melhor do que a comida de dormitório da minha escola, que é complicado. Uhum. Mas eu fui o primeiro da minha família a me mudar para lá, assim, desse jeito. Então foi difícil meio que adaptar no começo e também saber esses negócios de visto, que ninguém te explica. Pelo menos ninguém me A parte explicou. burocrática, né? Então eu tive que aprender meio que sozinho na marra e eu fiz alguns erros e no final eu acabei me acertando e eu acho que agora eu consigo passar essa informação pro meu irmão. Então ele é mais sortudo do que eu acho, mas... Sim, já assim. tem alguém muito próximo passando o caminho das pedras, né? É. Isso é muito importante. A primeira música que você compôs, qual que foi a motivação, né? Que foi a do Imigrante. Foi essa a primeira? Ou não? Não foi a primeira música que eu compus, mas foi a primeira que teve uma repercussão um pouco maior. Mas a primeira que você compôs foi o quê? Se eu pensar, a primeira que eu compus mesmo... Sei lá, é muito velho já. Eu fiz uma... quando eu tava no colegial, ou meio, talvez até antes, eu fiz uma música que era sobre economia. Então, dá pra ver a conexão de administração com rap. Mas foi um projeto escolar. Eles me deram um projeto, tipo, faz uma música sobre a escola. Eu acho que tinha até um prêmio na época. Ganhou? Não, eu cheguei em segundo. Pô, eu tava puto. Mas daí eu fiz um rap sobre economia. Eu meio que... Foi o primeiro vídeo que eu gravei mesmo, de música. Então, foi essa a minha primeira. Legal. E o primeiro clipe que você gravou por lá, como que foi? Nos Estados Unidos, eu acho que foi um que chama Talk About It. Foi um feature que eu fiz com outro rapper de lá. Uhum. Foi a primeira vez que eu contratei alguém pra gravar meu vídeo, tipo, porque no Brasil eu sempre chamava uns amigos e a gente fazia tudo junto. A gente achava alguém que tinha uma câmera, a gente pedia emprestado e editava, a gente fazia tudo sozinho, com orçamento zero, sabe? Meio que fazendo na marra. Sim. E daí aquele vídeo nos Estados Unidos foi o primeiro que eu resolvi, pô, tá dando certo. Vou investir. Vou investir. Porque... Investiu quanto? não foi muita coisa. Eu acho que, tipo... $1.000. A gente pegava alunos de filme, alunos de produção lá da minha escola. Então, a maioria das vezes eles queriam fazer mais pra ter alguma coisa pra colocar montar o portfólio, no né? portfólio. Uhum. Então, eles faziam por barato. Eu acho que, tipo, sei lá, $200, a gente filmava o vídeo. Eles até editavam às vezes. Mas eu tenho sorte que já que eu comecei tão cedo e com zero de dinheiro aqui no Brasil, eu tive que aprender a editar sozinho, aprender a meio que filmar sozinho. Então, eu nunca precisava pagar para alguém fazer a edição. A finalização, né? Então, eu sempre fazia essa parte sozinho e eu pagava mais só para alguém ser o câmera. Então, mas você dirigia também ou não? Você chamava alguém para fazer esse processo? Porque é meio foda, né? Você ser ali o artista e dirigir ao mesmo tempo. Então, tem duas razões. Eu acho que eu pelo menos até agora, eu sempre meio que dirigi meus próprios vídeos. Eu gosto de meio que ter esse controle artístico, porque a música... você conhece bem a música e a visão que você tem. Então, claro. Eu gosto dessa parte, é divertido, mas eu acho que também tem o fato de... se eu tô pagando $200 pro cara filmar, eu me sentiria mal falar pra ele, pô, tipo, também você tem que fazer o roteiro inteiro, ter a ideia inteira. Então eu fazia essa parte, eu falava, tipo, são $200, você só precisa apontar a câmera pra mim. Então... Era algo mais colaborativo, né? Colaborativo mesmo. Legal. Cara, me fala um pouco mais sobre como que é pra você ser um menino branco, até com cara de playboy, né? Muita gente pode falar, estar envolvido, cara, no rap. Tipo, você estar lutando pra conseguir um espaço no rap que muitas vezes pode te olhar de uma forma... Cara, não tem o estereótipo do rapper, né? Isso é alguma coisa difícil para você? Eu acho que tem dificuldades e também tem benefícios, igual na vida também, obviamente tem. Então, eu acho que às vezes é mais fácil você se destacar um pouco, porque você é diferente. Então, as pessoas, quando elas te veem, já que não é o estereótipo, você tem meio que essa tensão, que pode ser boa ou ruim. Também é uma tensão que às vezes as pessoas começam com uma percepção, tipo, você tem que se provar, porque você tá meio de fora da cultura, vamos dizer. Sim. Então, eu acho que o que acontece várias vezes com rappers brancos é você fica com meio que esse complexo de toda vez que você começa a rimar, você tem que ser, tipo, o cara mais foda, você tem que ter a rima insana, igual o Eminem, fazer o speed flow. Uhum. Então, você vê bastante clones do Eminem. Eu fiz essa mesma pergunta pro Fábio Braza. Então, você vê muito rapper branco. E eu também fiz isso um tempão, tipo... Toda música é speed flow, você tem que ser esse cara. Pra se provar, tipo, provar que você tem habilidade pra ser parte dessa cultura.
Então demorou pra mim um pouco ter, tipo, deixar de ter essa insegurança e fazer a música que eu achava que é não tentar me provar e não tentar fazer, às vezes, músicas sobre rap. Tipo, eu sou o melhor rap. Tipo, você tá falando na letra sobre o rap. Uhum. Que só um rapper meio que se identifica com isso. Então, agora eu tenho um pouco mais de calma e eu faço músicas que são sobre coisas que outras pessoas podem se identificar ou também são o que é o mesmo que eu quero fazer, não só eu tentando meio que me provar. Então demorou um pouco, é parte da dificuldade talvez de ser um cara meio que vindo de fora da cultura, mas igual eu disse, é o gênero que eu mais escuto e sempre escutei desde pequeno, então eu tenho uma admiração e um respeito extremo pela cultura e pela história do rap, então... Mas você nunca sofreu preconceito, então? Eu não diria que é preconceito. Eu acho que é tipo... Às vezes as pessoas te olham e você tem que se provar, igual eu disse. Mas pra chamar de preconceito, eu acho que seria, tipo... Exagero e às vezes desrespeitar um pouco um preconceito de verdade que Sim. pode afetar uma pessoa de um jeito pior. Eu tava te contando que quando mais novo eu fazia freelas musicais, né? Tocava com grupos de samba. Cara, eu me sentia muito abraçado, assim, eu não tinha essa questão, assim, eu era um branco em meio a muitos negros, mas, cara, não tinha nenhuma divisão, assim, de, fica pra lá, branquinho, qualquer coisa, mano, era todo mundo muito unido, era assim, me sentia muito abraçado ali, um grandes motivos de eu gostar do samba, de cultura negra também. Isso. Foi a minha experiência também, tipo, às vezes na internet você pode ver um comentário ou dois, mas na vida real, quando você tá colaborando com outros rappers, ou você tá, tipo, no meio da cena, você não sente nada disso. Você tá... Porque todo mundo entende que vocês têm os mesmos intuitos, sabe? Todo mundo que tá na cena escuta rap desde pequeno e esse é o seu sonho. Então, acho que você tem meio que essa, sei lá, fraternidade entre os rappers. Uma sinergia ali, né? Todo mundo tá olhando ali pelo mesmo destino, pelo mesmo público. Exatamente. Cara, vamos fazer um som aí. Eu pedi pra você mandou pra gente um arquivo aqui, que eu vou até separar. Uhum. Me fala um pouco desse beat aí, o que você vai cantar aí pra gente, cara? É um beat que, igual eu disse no começo, meu rapper favorito é o J. Cole. E daí ele fez um freestyle ultimamente com esse beat. Daí eu gostei bastante. É um beat histórico até. Souls of Mischief é o grupo de rap que faz. Não vai derrubar nosso vídeo não, né, esse beat? Não. Eu testei já. Solta aí pra mim, por favor. Então vamos lá. Cadê ele? Plugado Podcast. Vamos lá. Luca DL. Primeira vez que eu faço um desses num podcast. É isso aí, primeira vez aqui. Vamos lá. Eu vou me reintroduzir. Meu nome é Luca DL, é um prazer estar aqui. O tempo passa, tô formado, eu trabalho, eu cresci. É Google como paga imposto porque eu nunca aprendi. Sou MC, não faço conta. Eu tô na sala, minha mina ficando pronta. Ela dá um giro igual o Anthony na ponta. Eu tenho uma dica para os rappers hoje em dia: foque mais na sua rima, foque menos na sua roupa. Mas quem sou eu pra falar? I guess my wardrobe could be rethought, vou melhorar. Maybe when I sign my name on the dot, eu vou pensar. I think 2 comma sweetens the pot, nem vou brincar. Man, it's real, I could give a fuck about a deal. I've been dreaming about New York since I was 13 in Brazil. When I wake up to that skyline, how the fuck you think I feel? Sou diferente, não displicente, o flow é quente. Assim tão quente que o satanás no inferno sente. Se tu não pega a visão, vai ter que trocar de lente. Quero a minha renda, aposentando meus descendentes, entende? Então anotem o meu nome, Sony, Universal e Warner, tô com fome. E não é por comida, é por sucesso e renome. E se gostou do Free, também anote o telefone. Meu telefone é com a Bruna, minha assessora. Meu show é dia 1º de abril, na Casa Rocambole, em São Paulo. Quero ver vocês lá. Valeu. Aê. Esse foi. Boa, hein? Ficou sem fôlego aí? Boa. Pô, sensacional, velho. Muito foda, parabéns. Eu queria entender mais, como que foi esse lance das redes sociais te ajudarem a começar esse impulsionamento aí na sua carreira? Eu acho que igual eu disse, eu tava fazendo bastante vídeo pro YouTube, meio que por diversão, e também você sempre tem um pouco da expectativa que vai viralizar algum dia. Sim. Mas foi assim que começou. Isso com quantos anos lá?
Eu acho que eu devo ter começado com uns Molequinho, 10, 11, assim. A gente molequinho. fazia uns vídeos horríveis, completamente bosta, mas a gente achava que... Você sempre acha que você tá no nível certo, e daí você olha pra trás, você, tipo, eu não tava pronto pra viralizar, eu não tava fazendo conteúdo Você é bom. da geração que já nasceu com câmera na mão ali do celular fazendo as paradas, né? Mas eu acho que o que mudou muito foi o TikTok, é meio que a democratização do conteúdo, na minha opinião. Porque, tipo, a gente postava no YouTube. Não sei se você já deve ter experiência com isso, obviamente, você tem um canal. Não tem um algoritmo, agora tem no Shorts, mas se você não tem nenhum inscrito, para você conseguir visualização no YouTube era quase impossível. Tipo, eu não entendia, pelo menos. Eu não sabia como é que... Então, a gente... Você atirava para qualquer lado ali e tentava entender o que pudesse funcionar. E eu sempre achava, tipo, o conteúdo tá bom e as pessoas iriam gostar, mas ninguém tá vendo, porque não tem esse algoritmo. Mas você também não tinha muito critério ainda, né? Exatamente, também. Eu não sabia direito. É. Mas daí, quando chegou o TikTok, ele garante que pessoas vão ver seu vídeo. Ele automaticamente, eu acho que todo mundo já deve saber hoje em dia, mas ele manda o seu vídeo inicialmente para várias pessoas. Se elas gostarem, manda para mais pessoas e vai crescendo, vai viralizando. Então foi a minha chance. Eu achei, tipo, pô, agora eu vou ter o feedback real, eu vou saber se o conteúdo é bom ou não. E eu passei talvez, tipo, alguns meses até, tipo, fazendo conteúdo que não tava dando certo no algoritmo. Mas eu tinha uma chance, pelo menos. No YouTube eu achava que eu não tinha nem... Parecia que eu não tinha nem chance. E daí, finalmente, eu consegui achar... Eu estudava bastante. Eu tinha, tipo, uma planilha de vídeos de outras pessoas. Eu falava, por que esse funcionou? Por que esse não funcionou? Tipo, alguma hora eu consegui... Foi pegando pela comparação. Eu achei um pouco essa fórmula. E daí, essa fórmula funciona em qualquer plataforma. Se funciona no TikTok, funciona no Reels. Funciona no Shorts. Então... Hoje em dia tá bem mais... O que você separou ali no início? Que você falou assim, não, eu preciso seguir essa receita do bolo, porque eu seguindo esses passos, eu consigo pelo menos atingir um público mínimo que seja. Pô, eu acho que a primeira coisa foi... igual você disse do critério, eu tava me assistindo e eu pensei, tipo, se eu fosse uma pessoa que não me conhece, uma pessoa aleatória, e passasse isso na minha página, eu ia achar uma bosta. Tipo, eu não ia assistir. Então, eu comecei a pensar, tipo, e os vídeos que eu assisto, que eu não pulo? Tipo, o que tem de diferente que eu não tô fazendo? Porque eu assisto. Então, primeiro era, tipo, igual esse estúdio aqui, tipo, o fundo é uma coisa interessante. A câmera é boa, tipo, daí eu mudei o meu celular pra ser a configuração 4K, tipo, eu mudei isso. Sim. Daí os cortes também são muito rápidos, a legenda também muito rápida. Eu baixei, tipo, eu comecei a editar bem mais as legendas. E os primeiros 3 segundos são os mais importantes, obviamente. Então, todo vídeo que eu fazia, eu escrevia bem meticulosamente para falar, esses 3 segundos tem que pegar a atenção do pessoal. Tem que impactar, tem que fisgar, né? E no meio tem que ter algum tipo, pedido para seguir a página, ou fazer alguma ação, algum lembrete de ação para o pessoal. Sim. E daí o final... Geralmente eu tenho que fazer vocês assistir de novo ou tem que ter... Call to action. Call to action, exatamente. Então, Mas isso é técnica e estética. Mas em relação a conteúdo? O conteúdo eu acho que se a gente tem só a estética e o conteúdo é ruim, também não funciona. Sim. Eu também percebi isso. Então, tem que ser uma história interessante. Então, o storytelling também eu acho que é talvez o mais importante. E foi relativamente fácil, porque a minha história é interessante para um público brasileiro, geralmente, porque várias pessoas têm interesse em ir para os Estados Unidos ou saber como é que é essa vida. Então, para mim, eu queria me ver como uma pessoa que... as pessoas poderiam meio que viver através de mim e eu poderia só mostrar o que eu estou fazendo. E talvez se eu tivesse uma música, eu contava a história atrás da música e seria uma coisa que as pessoas iriam querer ver. Então... É isso que eu tento fazer, tipo, representar o Brasil do jeito mais positivo possível lá fora, e daí as pessoas do Brasil geralmente têm interesse em ver como é que funciona isso daí. Massa. Tem um clipe que você fez que você conseguiu uma locação que era um hospital. Queria saber um pouco mais disso. Como você conseguiu um hospital lá nos Estados Unidos para gravar? Então, é interessante esse negócio de conseguir... ser um artista independente e ter que filmar uns clipes iguais. Você tá competindo com todos os rappers que todo mundo escuta, tipo, os Drakes da vida nos Estados Unidos. Sim. Então, você ser independente, você não pode usar isso como desculpa, porque todo mundo tá cagando, eles vão assistir. O importante é ali o produto, né? Eles não vão falar, isso é bom pra um cara independente, eles vão falar, isso é bom ou ruim. Então, a gente tinha que achar jeitos de
gravar coisas baratas. E o fazer o máximo com o mínimo, exatamente, né? Exatamente. E o hospital até que foi relativamente fácil, porque em Los Angeles tem muito estúdio de qualquer coisa que você quer fazer. Tipo, era um estúdio que você... isso foi em Los Angeles. Você aluga por, sei lá, $100, $200 por hora. A gente ficou 1 hora naquele estúdio. Tem, tipo, um montão de tipo não é um hospital de verdade. Não, mas um interessante que eu também queria falar, eu filmei num shopping, que chama Top of the Morning. A gente filmou num shopping. Eu tinha essa ideia de fazer um vídeo inspirado naquele filme Segurança de Shopping, sabe? Sim. Aquele do gordão. Uhum. Daí, então, eu acho que a minha recomendação aqui é, às vezes você acha que não vai dar, tipo... Às vezes a gente meio que subestima o quão fácil alguma coisa vai ser. Tipo, se você perguntar, às vezes dá certo. Você acha que não vale a pena nem perguntar, porque é um sonho, tipo, tão gigante, mas... Você ficaria surpreso o tanto que as pessoas aceitam você pedir de um jeito legal. Então eu pensei, tipo, como é que a gente vai conseguir um shopping? Eu não posso só mandar mensagem para um shopping, mandar um e-mail para um shopping. Então eu mandei um e-mail para um shopping, foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, eu tô tentando gravar um projeto aqui, a gente poderia usar seu shopping? E daí eles mandou para administração? Mandei para administração. Daí eles disseram, eu falei, tipo, quando tiver fechado, eu dei razões, eu fiz tudo direitinho, não mandei um e-mail desleixado. Eu queria fazer parecer que era uma filmagem profissional, mas também não tão profissional, porque senão eles iam cobrar. Que vai chegar lá com um caminhão de equipamentos. A gente estava organizado. E daí eu mandei esse e-mail e eles falaram, vai custar $3.000. Daí, de novo, tipo, eu poderia parar ali, que eu já fiz várias vezes antes, e falar, tipo, pô, não deu certo. Mas aí eu pensei, pô, o que você tem a perder? O não você já tem, né? Uhum. Então eu falei, pô, a gente tem $300. Daí disseram, tá, tudo bem. Então deu certo. De 3.000, eles de 300, porque daí obviamente eles falaram, tipo, dá pra gente fazer isso se for nesse horário. Eles deram umas estipulações, mas se você for naquele cantinho ali, exatamente, horário nesse horário, daí dá certo. Se você tiver uma equipe enxuta. Então, tipo, o meu conselho é tenta, você já tem um não, então faz o que você precisa fazer. Eu disse, pô, é um projeto escolar, tipo, a gente precisa terminar essa semana. Daí você fala, tipo, com a pessoa direto, falando no celular, eles vão ver, você tem essa conexão. A pessoa se sensibiliza lá do outro lado. Então, tipo, essa manha de ter que ir tentando as coisas até dar certo. Às vezes você vai receber muito não, mas quando você recebe o sim, valeu a pena. Tipo, se você recebe o não, você nunca mais vai ver essa pessoa na vida. Eu tenho umas histórias também de conseguir locações. Uma das que eu me orgulho, assim, que foi por uma boa causa, inclusive, foi um projeto que a gente fez de Novembro Azul, que era uma campanha contra o câncer de próstata. E a gente tinha o Dorival Júnior como a figura desse comercial. E aí a gente tinha uma verba para fazer em um campo, mas, mano, era uma verba minúscula porque era um projeto para essa campanha. Apesar de ter uma grande marca por trás, mas era tipo um comercial assim, cara, Novembro Azul, colabore com a campanha, babá. E aí eu fui atrás, contato daqui, contato dali, contato de lá, mais ou menos a pegada que você fez. E aí eu cheguei até a administração, a diretoria do estádio da Portuguesa. Contei toda a história, os caras liberaram o estádio pra gente fazer, cara. Foi Canindé? Canindé. Pô, legal. Foi bem legal, cara. Só que assim, lá a gente chegou com uma equipe grande e tal, então foi tudo muito bem explicado, o que a gente faria, né? Quem era a marca que estava por trás, que não era totalmente um projeto beneficente. E aí eles toparam de colocar uns filmes, o filme nas redes sociais dele e falaram, mano, vem pra cá e faz aqui. O pessoal lá foi muito legal. Exatamente. E é isso, cara, é o que você falou, cara, vai atrás, tenta, não conseguiu aqui, vai no outro, tenta lá de novo, que uma hora você consegue, né? E é uma lição pra vida também, eu acho, porque principalmente gravando, você já deve ter tido essa experiência, mas você tá gravando em público várias vezes, você pensa, tipo, que as pessoas estão achando. Até hoje, cara. Você fica meio inseguro, mas aí... Eu tô tentando, obviamente eu não sou perfeito nisso, tô tentando melhorar, mas meio que essa mentalidade de você nunca mais vai ver essa pessoa na vida, se for um não, ou se não der certo, então tanto faz. Cara, faz a sua parte e bora pra cima. Me explica como que é esse lance de você misturar ritmos também, além de misturar o idioma, que a galera já viu aí que você canta em inglês, português, parece que em espanhol também, né? Um pouco. Mas como que é o lance de misturar ritmos? O que você já misturou? Eu acho que
parte disso são as influências que eu tinha em termos do que eu gosto de escutar. Então, eu fiz aquele Bossa Nova Rap, porque eu acho que não tem tantos exemplos disso, tem alguns, mas eu queria misturar essas duas influências para também trazer para os Estados Unidos, seria uma coisa interessante para eles. Uhum. E eu também fiz Tem baião também, né? Exatamente, era uma história, eu queria fazer uma história bem brasileira, que era uma história de um menino que quer decidir entre ser jogador de futebol ou seguir uma carreira normal. Não sei se você percebeu também, mas tipo, é um pouco uma metáfora para a situação que eu estava na faculdade. Ou eu sigo o meu sonho ou eu sigo uma carreira normal. Eu acho que eu fiz também porque eu sei que muitas pessoas têm esse sonho na vida, ou tem essa situação de você ter que decidir em arriscar ou ir pelo caminho mais seguro, que talvez às vezes algumas pessoas estão te empurrando para aquele caminho mais seguro. Total. Então eu queria fazer um vídeo, uma história bem brasileira, que é esse lance de ser jogador de futebol. Eu também tive esse sonho quando eu era menor. Uhum. E um beat também bem brasileiro. Então eu tinha essa influência do Rapadura, não sei se você conhece o rapper. Ele é um rapper, ele tem uma música que chama Norte, Nordeste Me Veste, que é meio que tipo ele usa umas sanfonas, é um negócio assim bem diferente, bem diferente. Daí eu quis fazer uma coisa meio com essa influência. Eu também usei uma sanfona no meu beat. E ficou meio que esse estilo que eu nunca tinha ouvido tanto no rap, só no Rapadura mesmo. E a galera, qual que foi a resposta da galera em relação a isso? Foi um dos que foram melhores no YouTube, porque foi um desenho também. Esse que tem uma animação? Uma animação 2D, né? Isso, porque eu pensei também, tipo, se eu for gravar... geralmente eu consigo fazer bastante com pouco em termos de vídeo, eu tento, né? Mas... se eu for ter que filmar um vídeo de um campo de futebol e um time de futebol, eu não vou conseguir fazer por barato e ficar legal. Então eu sempre quis fazer um vídeo sem animado. Um projeto beneficente por trás para conseguir o estágio. Vou lembrar dessa para a próxima, talvez. Não, mas não vai usar de sacanagem, depois a galera fica sabendo. Falar, o cara falou que tinha que ia ajudar o pessoal com câncer e não tá ajudando ninguém. Mas aí eu achei que seria um vídeo bom pra gente usar esse recurso de animação. Daí eu falei com os animadores que fizeram um vídeo pro Cid, que é outro rapper. Chamam Oberas e Selvart, também são bem talentosos. Se vocês precisarem de vídeos, Oberas e Selvart são top. Massa. Cara, a gente tem pergunta da produção aqui. Nayara separou a pergunta. Nayara, manda a sua pergunta aí, por favor. Você falou sobre as suas inspirações brasileiras. Eu queria saber sobre as suas gringas. Quais são, tipo, você olha assim e fala, caraca, eu me inspiro muito nessa pessoa. Eu gosto bastante do J. Cole, igual eu disse, é o meu rapper favorito. Mas eu também escuto bastante Drake, o Kanye West eu escutava, mas hoje em dia é meio polêmico você falar que escuta o Kanye West. Jack Harlow é um pouco mais novo que tá subindo agora. Mas eu gosto de bastante estilos de rap, então... tem bastante gente nova, Baby Kim, que também tá subindo agora, que eu escuto e gosto. Até uns um pouco mais estranhos, tipo Yeet, que o pessoal da internet deve conhecer. Mas antes eu acho que essa influência era um pouco mais aparente na minha música, mas eu acho que quando todo mundo vai crescendo e desenvolvendo o próprio estilo, você vai perdendo um pouco. Mas eu sempre tenho essa influência em termos de... às vezes eu escuto uma coisa e me inspira bastante, igual eu usei esse beat no meu freestyle, que era de um outro rapper que eu ouvi. Então é legal meio que ter essas influências. Valeu pela pergunta. E o que é a parceria com o Conor? Então o Conor Price, ele é um TikToker, ele tem, sei lá, 3 milhões de seguidores no TikTok. Ele fez essa série que ele gira um globo, ele coloca o dedo e onde caiu o dedo dele, ele faz uma colaboração, ele acha um rapper desse país e faz uma colaboração. Pode crer. Daí... eu pensei, isso é perfeito, porque o pessoal tava fazendo raps misturados com a língua natal da pessoa com inglês. Daí, pra mim é exatamente isso que eu faço. Então, eu pensei, qual é a chance dele cair no Brasil? Relativamente alta, mas também não é 100%. 2, qual é a chance dele, se ele cair no Brasil, dele me escolher? Tem tanto rapper no Brasil, Sim. É pouca também. Mas é esse lance de você tem que tentar, às vezes, tipo... pegar as coisas e colocar nas suas próprias mãos, igual aquela frase do Emicida, você é o único representante do seu sonho na face da terra, então se isso não te faz correr, não sei o que faz. Então eu pensei, eu vou fazer um vídeo, eu vou deixar no meu controle, fiz um vídeo pro meu público falando,
eu acho que eu deveria representar a gente nessa série por essas razões. E se vocês concordam, vão falar com o Connor, vão meio que spamear a página dele. Uma bombada ali. E foi isso que eles fizeram. Várias pessoas comentaram, muitas pessoas, tipo, milhares, do dia pra noite. E eu achei, pô, é impossível ele não ver, eu acho. Talvez ele não vai dar bola, mas difícil ele não ver tudo isso. Daí teve uma noite que eu acho que eu tinha saído pra jantar com os amigos, alguma coisa assim. Eu olhei meu celular e ele tinha comentado aquele emoji de 2 olhos, assim, na minha página dele. Falei, pô, ele viu. Daí eu até saí do jantar, eu acho, eu não tava mais com fome, eu tava mais focado no que tinha acabado de acontecer. Então, naquela mesma noite, a esposa dele, que é meio que gerencia a carreira dele, me mandou um e-mail e falou se tem 2 dias pra fazer uma música com esse beat. Daí... 2 dias? Eu fiz em 2 dias. Que massa, velho. E qual que foi o desdobramento disso? Qual foi a repercussão? Foi bem legal. Eu acho que ele postou em todas as redes e tem mais, eu acho que 20 ou 30 milhões de visualizações em todas. O Spotify é a minha música que tem mais streams. Então o pessoal gostou bastante. Eu também me empenhei bastante para fazer um negócio que representava o Brasil pelo menos um pouco. E é uma responsabilidade, né? Você é o rapper que está representando o Brasil. Então eu queria fazer uma coisa bem legal. Eu gravei um vídeo num estúdio que eu nunca tinha usado antes, mas era um estúdio que ficou um visual impactante. E eu fiquei bem feliz com o resultado. Ele também é um cara super gente boa e foi um dos momentos mais legais da minha carreira. Então, agradeço todo mundo que me ajudou, que me apoiou, porque, pô, vocês realmente foram demais. E o que você considera o grande diferencial do seu som, assim? Eu acho que é interessante. O primeiro é o fato de ser bilíngue, né? Eu acho que ajuda bastante você meio que mudar de uma língua para outra no meio da música. Tem gente que faz, mas é uma coisa um pouco diferente. E eu acho que o meu maior diferencial, se eu for falar a verdade, às vezes eu nem acho que é tanto a música, mas é o conteúdo. Porque hoje em dia tem tanta música boa no mundo, é tão saturado e é tão fácil você criar uma música e colocar no Spotify, colocar nas plataformas, que se as pessoas não se importarem com a sua história, com quem você é também, é difícil você ter qualquer impacto, porque música boa tem para todo lado. Sim. Então eu acho que o fato de eu mostrar toda essa jornada de um rapper independente ter que crescer sozinho em outro país é um negócio que é um pouco, que é novo, não é uma coisa que tem, eu nunca vi pelo menos essa história exata no TikTok ou no Instagram de um brasileiro. Então é um negócio que é único para mim e que é uma área que eu queria explorar. Então acho que o meu diferencial mesmo é esse lance de ser bilíngue, ter umas músicas que exploram isso, mas também o fato da minha história ser uma coisa meio diferente que as pessoas do Brasil acabam curtindo. Mas pensando isso em relação à história, mas em relação a destino, onde você pensa em chegar? Você quer chegar em uma gravadora? Você quer ser independente mais forte que uma gravadora? Qual que é o seu objetivo futuro, assim? Eu acho que não sei exatamente ainda, porque quando uma gravadora chega em você, várias vezes você não precisa mais da gravadora, sabe? Às vezes tem esse lance. Sim, porque você já está fundamentado ali, os caras já viram. Se eles estão te procurando é porque você está fazendo alguma coisa de bom. Eles precisam de você talvez mais do que você precisa deles. Então, obviamente, eu estou aberto a qualquer tipo de coisa que vai melhorar minha carreira. Eu olho tudo com muito cuidado e eu faço decisões meio que pontuais quando eu preciso. Mas o meu objetivo, eu não acho que é, tipo, ter um acordo com uma gravadora é um pouco mais, sei lá, mais amplo do que isso e só melhorar bastante na parte da música. Eu acho que eu sou novo ainda, então eu sou jovem, então eu vou melhorar essa parte da música. Eu quero ser um dos artistas maiores do Brasil e também no exterior. E o meu maior objetivo quando isso acontecer também é achar jeitos legais de contribuir de volta e ter um impacto positivo na cena. Porque igual a gente estava falando no começo, eu tô fora da cena por às vezes ser tipo, não um estereótipo de rapper ou alguma coisa assim. Então... Tem que meter umas tatuagens na cara, fazer... então, tipo, pra colocar uns colarzão. É uma opção. Você Mas, pensa nisso ou não?
Não, eu acho que não, porque eu acho que é aí que vira, tipo, eu quero ser autêntico, né? Ser uma coisa que isso realmente sou eu. É. Então... Dente de ouro. Vou pensar. Mas então, tipo, um dos meus objetivos também, quando eu começar a crescer e ficar maior, é fazer projetos sociais que eu possa ajudar e contribuir de volta. Então, um que eu tô trabalhando, que eu tô bem ansioso, vai ser esse mês, é um workshop. Você já ouviu falar no School of Rock? Sim. Aquele filme? Vai ser tipo o School of Rap. Eu adoro esse filme. Então, vai ser o School of Rap. Eu chamei amigos meus, rappers, que vão poder ajudar e vão ser meio que professores. Uhum. E a gente vai também colaborar com Gerando Falcões, a ONG Gerando Falcões. Então a gente vai fazer essa aula de rap para crianças e adolescentes carentes, para eles aprenderem a meio que se expressar através da música. E também é uma coisa divertida e que ajuda, mesmo se você não quer ser rapper, você desenvolve habilidades que podem te ajudar na vida. Tipo, você precisa ser confiante para meio que falar seus sentimentos no microfone, ou você tem que ter um português bom também para conseguir rimar. Então Tem vocabulário, né? Tem bagagem. São coisas divertidas que eu queria trazer para as pessoas que talvez não tenham o recurso de ter um microfone ou ter a experiência de trabalhar com um produtor profissional, um rapper profissional. Então acho que vai ser um projeto super legal. Vai ser a primeira edição agora em abril e eu quero que seja um projeto bem grande, trazer outros rappers maiores. Eu já vou ter uns rappers legais de tamanho nessa edição. Então é um projeto que eu acho que vai ser bem bom. Cara, muito legal. Você falou o lance de oportunidade. E você teve a oportunidade com o Spike Lee. Queria saber um pouco de como foi esse processo, ter acesso a ele e poder ter vivenciado isso. Foi uma experiência legal. Eu acho que você tá nos Estados Unidos, você tem bastante, especialmente em Nova York, você vai conhecer e ter várias oportunidades que não vai ter no resto do mundo. Então, ele dá aula na NYU, na minha escola. Ele dá aula? Para alunos de mestrado, na verdade. Então, eu nunca tive uma aula mesmo com ele, mas eu posso assistir uma palestra. Mas o que ele leciona em si, assim? Qual que é a direção, eu acho que é direção. Para pós-graduação. Daí eu fui em algumas palestras dele, eu consegui conversar com o time dele também. Ele tem meio que um time da escola que ele montou. Então, é bem legal você estar próximo desse tipo de pessoa e tanta gente talentosa em Nova York para você poder meio que trocar ideia e colaborar. Então, eu acho que eu fui privilegiado nesse sentido. Mas o que aconteceu? O que vocês fizeram? Eu assisti algumas coisas dele que ele teve na escola que eram abertas para pessoas mais jovens, que não eram de pós-graduação. Eu troquei uma ideia depois sobre vídeos que eu estava fazendo. Tipo, tenho essa ideia para fazer uma música sobre ser um imigrante, que é uma causa social que geralmente os vídeos dele são mais voltados em coisas assim de justiça ou de... Sim, tem sempre uma questão social ali envolvida. Exatamente. Então, eu troquei uma ideia com ele sobre isso, eu mandei pro time dele o vídeo final para ter um feedback. Então, foi um negócio que a gente acabou... Não foi uma colaboração que ele estava trabalhando comigo no vídeo, mas foi legal trocar essa ideia. Uma assessoria ali que você teve a oportunidade de ter. Exatamente. Sensacional. E aquela outra história que você conseguiu autorização do Obama para poder usar na sua música? Então, essa autorização foi um pouco mais genérica, vamos dizer, porque eu mandei um e-mail pro time dele e não foi o Obama que me mandou uma carta falando você pode usar, mas eu recebi... Você usou 2 áudios importantes nessa música, né? Eu usei exatamente, do JFK e do Obama. Eu usei uma palestra que os dois fizeram, que era sobre imigrantes, sobre por que imigrantes ajudam na sociedade, né? Então eu usei essas 2 palestras e o time dele autorizou, disseram que qualquer um pode usar a palestra praticamente. Então, foi não isso. Foi uma coisa assim, Carol, você tem autorização. Mas no papel eu tive autorização. Mas é meio arriscado, né? Você vai usar o áudio de um ex-presidente e fala, puta, será que eu posso ou não posso? Pô, mas deu certo, então. Deu certo. Pô, mas foi genial a ideia, cara, eu gostei. Ficou bem legal. Eu queria a oportunidade da gente fazer um som, como a gente tinha falado. Você me passou mais ou menos uma basezinha aí da sua música. Vamos fazer? Vamos lá. Yeah.
I'm representing Brazil. I came to get an education and contribute as well. But can I stay? It's a really tricky path. Gotta pay $1,000 if you even wanna ask. And that's only for a chance at a yes. Kinda rough. So now if I'm not selected, then I'll H1. Be out of luck. Homie, here I fill out forms, say I'm Latin or some. But then I get back to Brazil and I'm not Latin enough. Man, it's tough. Man, it's tough. Man, it's tough. It's so tough. I watch soccer. I watch soccer. And all my family uses WhatsApp. Mama busting out the sandal if I talk back. Heavy accents, Luca, what you call that? But lots of benefits to balance out the drawbacks. All my food is seasoned, and my homies switch the language just to keep a secret. Warm hospitality with every greeting. But if the weather's chilly, then you know I'm freezing. Man, I don't know what to say, então mudei pro português. Se vocês estão entendendo é porque é pra vocês. Sinto falta de São Paulo, foi difícil, mas fiquei. Sempre foi sonho meu, mas desse eu não acordei. I still got some goals to chase, I still got something to prove. Gotta put on for my country, get us on the news. And there's obstacles I face, I know I'm getting through. Really love the USA, I really wish you loved me too. True, this is the American dream. It's what the founding fathers wanted when they finally broke free. Some diversity of thought can make us stronger indeed. And it'll pay in major ways if you're just patient to see. Oh geez, so man, listen to me. I'm not trying to take your job, trying to pay my taxes and contribute to the squad. All I'm really asking is to give us a chance. We all seek where we belong, but you were born there in advance. Born there in advance. Born there in advance. You were born there in it. You were born there in there. You were born there in advance. Yeah. Yeah. Valeu. Massa. Ficou legal? Vamos fazer aquela dinâmica, então? Bora. Vamos lá. Eminem ou Tupac? É Tupac. É rápido assim, tipo. É. Tá, vamos lá. Por quê? Porque eu acho que ele Pô, é difícil. Eu acho que talvez se ele não tivesse morrido, seria o Eminem, mas eu acho que quando as pessoas morrem tem um impacto um pouco maior. Brasil e Estados Unidos? Brasil. Fácil. Brasil? O que tem no Brasil que até agora você não encontrou lá? Pô, eu acho Além da família, né? futebol, comida, música, eu acho que a vibe, tudo é melhor. É, a galera lá no... Menos, até o metrô aqui em São Paulo é melhor, pra falar a verdade. Sério? Tudo, Que Nova York? É, mas lá é um pouco mais organizado às vezes. Mais amplo, né? Mais amplo. Rap ou trap? Rap é mais amplo também. Tem outros gêneros. Rap. Hot dog brasileiro ou americano? Brasileiro, eu gosto de São Paulo principalmente. Eu gosto da batata palha, do purê de batata. É bom. Animal. Então vamos lá, a gente tá quase chegando no final aqui. Temos mais uma pergunta da produção. Nayara vai mandar para você. Eu acho que é essa última, né? Então, eu queria entender como é que é esse boom dos seus fãs, do seu público. A maneira como as pessoas te veem assim, falam, cara, me inspiro em você, sabe? Eu queria entender como é que foi esse boom para você, ter um monte de gente te acompanhando, esse carinho todo de volta para você. Pô, é muito, muito legal. Porque, igual eu disse, eu tô fazendo vídeo há muito tempo sem quase nenhum feedback. A gente fazia, deixava no vácuo, eu e meus amigos, e a gente não tinha essa resposta de ninguém. Então, criar uma música e daí receber uma mensagem falando, pô, essa história aqui de ser um imigrante é a minha história, eu me senti identificado com essa música. Ou aquela do jogador de futebol falando, tipo, eu tô passando por uma situação semelhante e essa música, pô, me lembrou do meu pai, ou me lembrou de uma coisa assim. Eu acho que essa é a parte mágica sobre ser meio que um artista. E às vezes você pode achar que não, tipo, quando você tá mandando uma mensagem pra alguém que tem, sei lá, seguidores na rede social, você acha que eles não vão ver. Mas mesmo se eu não consigo responder tudo, eu vejo quase tudo. E, pô, eu sou muito, muito grato por todos os comentários, mudaram minha vida. E eu só quero achar os melhores jeitos de retribuir, continuar fazendo conteúdo legal, ter encontros em pessoa com os meus seguidores e com as pessoas que estão me apoiando desde o começo. Então, eu acho que vai ter muito mais esse ano para eles poderem curtir. E é uma experiência, assim, que realmente mudou minha vida.
Maravilhoso. Cara, a gente tem aqui no Plugado uma pergunta que normalmente, para quem é da música, é até um pouco mais difícil responder. Mas vamos lá. Qual uma música que tenha marcado para você, que te traga uma memória afetiva, para que a gente possa alimentar uma playlist que a gente tem aqui no Spotify com uma música de cada convidado? Uma música importante na sua vida. Eu diria que é a música Cachimbo da Paz, do Gabriel Pensador. Eu diria que teve um impacto na minha vida porque eu lembro de escutar essa música pela primeira vez. O conteúdo também é bem genial, tipo, é uma história que é Sim. uma coisa que... Ter esse tipo de storytelling através de uma música, eu acho que é uma coisa que me inspira bastante. Mas eu só lembro de escutar essa música deitado, eu acho que era um campeonato de futebol que eu tinha ido e meio que pensar... É perfeito, tipo, o refrão, o beat, tudo junto e a história. Então eu sempre tô meio que tentando fazer coisas parecidas, que são impactantes só ouvindo, se você nem escutar a letra, você nem saber da história, é legal de ouvir. E também se você escutar a letra e também ler mesmo tudo, é um negócio que meio que te deixa chocado de inteligência e de escopo. Então é uma das músicas que mais me inspiram. Gabriel Pensador é foda. Tem uma outra dele que ele fala que é tinta que sai da medula. Cara, eu acho essa frase muito foda, que ele escreve ali, cara, tá saindo da alma dele. Exatamente. É o vendedor de livros lá. É. Puta, curto muito essa música. Mas legal, cara, boa escolha. Deixa suas redes sociais para quem não segue ainda, como as pessoas podem te encontrar. Minhas redes sociais, todas as plataformas é Luca Raps, LUCCARAPS, mas no Spotify é meu nome mesmo, é Luca DL. Luca, daí D de dado, L de livro. Luca E DL. o DL do quê? É meu sobrenome, é Della Libera. Tá. Animal, cara, tem uma mensagem aí pra galera que você queira deixar? Vou falar de novo, dia 1/4, na Casa Rocambole em São Paulo, vai ser meu primeiro show no Brasil. Quero muito ver todos vocês lá e os ingressos estão no meu perfil. Valeu. Sensacional, galera. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí. Plugado Podcast em todos os canais. Se inscreva, deixa o like, mande sua mensagem aqui. Obrigado, Luca. Valeu aí. Eu queria agradecer vocês também. Pô, super legal esse podcast. Cara, parabéns aí por tudo que você tá conseguindo alcançar, pela sua história, pela sua música. Desejo tudo de melhor, que seja o primeiro podcast de vários, tenho certeza que vai ser. Obrigado pela presença aí. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!